Olá! Hoje a gente vai conversar sobre aquelas armadilhas na nossa mente que muitas vezes nos impedem de ser felizes, sabe? É uma análise inspirada nas ideias do Rossandro Klingei. Então se prepare, porque a gente vai fazer uma jornada que começa na culpa e, com sorte, termina na liberdade. Pensa com sinceridade. Essa pergunta é forte, eu sei. Mas é um sentimento que vira e mexe aparece para muita gente. Aquela sensação de que a vida não está saindo como a gente planejou. Para a gente entender isso na prática, vamos conhecer a história do Marcos. Ele é contador, uma pessoa comum, mas que carrega um peso gigantesco nas costas. A convicção de que a vida dele é medíocre, um verdadeiro fracasso. E esse sentimento do Marcos é exatamente o que a gente chama de armadilha da infelicidade. É um estado mental, sabe, bem poderoso, que nos aprisiona num ciclo de pensamentos negativos do qual é muito difícil sair. Ouve só a força dessa frase do Marcos. Isso aqui não é só um desabafo, é quase um grito de desespero. É um ressentimento muito profundo com a vida que ele mesmo construiu. E aí vem a pergunta: o que acontece quando a gente se sente assim, sem saída? O nosso mecanismo de defesa mais rápido é achar um culpado. É muito mais fácil apontar o dedo para fora do que ter que olhar para dentro de si. E o alvo do Marcos é bem claro. O chefe dele, o João Alberto, ele simplesmente canaliza toda a frustração, toda a negatividade dele para cima dessa pessoa, como se o chefe fosse o grande vilão da história toda. E aqui vem a primeira grande virada de chave da nossa conversa. O Flávio, colega do Marcos, meio que coloca um espelho na frente dele com essa frase. Ele está dizendo que toda essa raiva contra o chefe, na verdade, é só um reflexo do ódio que o Marcos sente por ele mesmo. Essa fala do Flávio leva a gente direto pro coração do conflito, para essa batalha interna que todo mundo trava. A briga entre a vida que a gente tem e a vida que a gente acha que deveria ter. Então, a lógica é essa. Todos nós temos uma versão idealizada da gente na cabeça, né? O eu ideal. E do outro lado tem a nossa versão de carne e osso, o eu real. A dor, a angústia, a infelicidade, ela surge justamente nesse abismo que separa um do outro. E olha só como esse quadro deixa bem claro o abismo do Marcos. De um lado, a realidade dele. Contador, com carro popular, se sentindo um qualquer. Do outro, o sonho. Ser um economista famoso, carrão, o cara. A distância entre esses dois mundos é a fonte de todo o sofrimento dele. Mas espera aí, de onde vem esse eu ideal tão grandioso? Ele não nasce do nada. Ele é alimentado, é inflado o tempo todo por pressões externas. A mídia, o que nossos pais esperavam da gente, a comparação com os amigos nas redes sociais. A gente é bombardeado por imagens de sucesso que fazem a nossa vida parecer pequena. E agora, um ponto muito importante. É um engano achar que a solução é simplesmente alcançar o eu ideal. Veja só o caso da Marta. Ela era uma juíza de sucesso, tinha poder, dinheiro, tinha tudo que muita gente sonha. E mesmo assim, vivia uma vida amargurada. O sucesso externo não garantiu a felicidade interna dela. A história da Marta me lembra uma parábola budista. Imagina um vaso lindo, perfeito. Ele era tão bonito que hipnotizava todo mundo, mas também paralisava. Ninguém fazia mais nada. Até que um monge vai lá e quebra o vaso. Ao quebrar o vaso, ele não destrói a beleza, ele destrói a ilusão que aprisionava as pessoas. O casamento da Marta era o vaso bonito dela, prestigioso por fora, mas tóxico e paralisante por dentro. E isso nos leva direto ao ponto de virada. A libertação, seja para o Marcos ou para a Marta, muitas vezes precisa de uma crise, de uma dor tão forte que obriga a gente finalmente a olhar para dentro. Sem conseguir encarar a própria responsabilidade pela infelicidade, o Marcos faz o que muita gente faz. Ele troca o alvo da culpa. Antes, era o chefe. Agora, a culpada de tudo é a esposa, a Ângela. Ele a acusa de ter atrapalhado os grandes planos dele para a vida. E essa linha do tempo mostra o clímax da história do Marcos. Numa noite, ele explode, desconta toda a frustração na esposa com palavras horríveis. Mas, de madrugada, o celular vibra. É uma mensagem dela, que mesmo depois de tudo, ainda o chama de meu amor. Aquilo quebra ele. Ele percebe o amor que o cerca e o tamanho do erro que cometeu. Pela manhã, um abraço da família o desperta para uma felicidade que já estava ali o tempo todo, mas que ele não conseguia ver. Esse despertar, por mais doloroso que tenha sido, é o que abre a porta para a verdadeira solução. A saída não é culpar os outros nem a si mesmo. É redefinir o que sucesso significa e encontrar a liberdade nisso.
E é aqui que a gente entende o que é o perdão de verdade. Não tem a ver com perdoar os outros. O perdão verdadeiro é um ato interno. É parar de se ver como vítima da vida e assumir as rédeas, assumir a responsabilidade pela própria felicidade aqui e agora. E essa é a grande ficha que cai para o Marcos. Ele finalmente entende que felicidade não é um destino, não é uma linha de chegada, não é um cargo ou um carro novo. A felicidade é a jornada, é a forma como a gente vive o presente com as pessoas que a gente ama. E tudo isso deixa a gente com essa reflexão final, né? Num mundo que pressiona tanto pra gente ser extraordinário, pra ser o melhor, talvez a maior revolução seja aceitar e encontrar beleza em ser uma pessoa comum, em valorizar o que a gente já tem. Para fechar, essa citação do Carl Jung é perfeita. Enquanto Marcos olhava para fora, para o chefe, para o carro, para o status que ele não tinha, ele estava sonhando e sofrendo com esse sonho. Quando ele finalmente foi forçado a olhar para dentro, para a família, para o amor que ele recebia, para si mesmo, ele acordou. E esse, no fim das contas, é o grande convite dessa jornada.